Imagine caminhar por uma cidade histórica, tarde da noite. O céu está fechado, as ruas silenciosas, o vento sopra gelado entre os casarões antigos. E de repente, o som de um sino. Um toque solitário, vindo de uma torre de igreja. Mas não há ninguém ali, nenhuma alma viva, nenhuma corda sendo puxada. Há relatos de igrejas coloniais onde os sinos tocam, em horários incomuns, principalmente de madrugada. Em Ouro Preto, Tiradentes, Mariana, moradores contam que os sinos tocam por conta própria, sem que ninguém esteja presente. E não é só uma vez ou outra. Em algumas localidades o fenômeno é recorrente, como se seguisse um padrão misterioso, só o som, ecoando no vazio. Esse é um fenômeno que intriga historiadores, ou um sinal de que há mais entre nós do que podemos explicar. Dizem que quando o sino toca sozinho, algo importante está acontecendo, ou vai acontecer. É como se o tempo parasse por alguns segundos, e tudo ficasse em suspenso. Já viveu algo parecido? Vamos falar de uma igreja onde a imagem de um santo, simplesmente, desapareceu. Comenta aqui. Moradores relatam um fenômeno inexplicável, o badalar dos sinos das igrejas coloniais. Mesmo quando não há ninguém nas torres. A primeira capital de Minas Gerais, cada um com sua própria voz e história. Contam os mais velhos que os sinos tocam para avisar sobre acontecimentos importantes, ou até mesmo para anunciar a morte de algum morador ilustre, ou até mesmo vibrações sonoras de outras fontes que fazem os sinos ressoarem. Mas para muitos moradores locais, há algo mais profundo e espiritual nesses acontecimentos. M.O.R.O. prior to. Há relatos de que o sino da igreja de São Francisco de Assis tocou sozinho na noite anterior ao falecimento de Aleijadinho, seu mais famoso artista. Alguns pesam mais de 1 tonelada, e foram fabricados com ouro e prata misturados ao bronze, criando sons únicos que ecoam pelos vales históricos. Mas o que explicaria esses toques misteriosos? Anunciavam missas, celebrações, perigos, mortes e nascimentos. Essas histórias nos fazem refletir sobre quanto ainda há para descobrir em nossa rica herança cultural e histórica. De norte a sul do Brasil, onde houver uma igreja histórica, há relatos similares, como o majestoso som dos nossos sinos históricos ecoando através dos tempos. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Prometo que esse não vai tocar sozinho. Compartilhe suas próprias experiências nos comentários e vamos juntos desvendar mais segredos da nossa história. O metal usado em sua fabricação, combinado com técnicas artesanais de fundição, criou instrumentos com propriedades sonoras extraordinárias. Deixe seu like, compartilhe com os amigos e até a próxima. Capazes de produzir harmônicos que parecem ter vida própria. É como se nossos sinos guardassem memórias dos tempos coloniais e, vez ou outra, decidissem compartilhá-las conosco. Cada tipo de toque tinha um significado específico que todos os moradores conheciam, como uma linguagem própria que ecoava pelos morros. Quando de repente escuta o som grave e potente de um sino, que, segundo a lenda, foi feito com o bronze dos canhões utilizados na execução de Filipe dos Santos, um dos líderes da revolta de Vila Rica. Dizem que em noites de lua cheia, ele toca sozinho, relembrando esse capítulo sombrio de nossa história. Ao olhar para a torre da igreja, não há ninguém lá. Há relatos de sinos que tocam em momentos de grande alegria comunitária, como se celebrassem junto com o povo. Durante as festas religiosas tradicionais, alguns fiéis juram que os sinos repicam por conta própria, acompanhando as procissões. Este não é um caso isolado. São dezenas de relatos semelhantes documentados ao longo dos últimos 3 séculos. São histórias que atravessam gerações e fazem parte do rico folclore mineiro, religiosos e curiosos há séculos. Sinos que tocam sozinhos em igrejas antigas. Fenômeno documentado em diferentes partes do mundo, e também no Brasil, e as explicações? Uma melodia que vem de um passado distante ou de outra dimensão. Algumas dessas ocorrências já foram registradas e continuam sem explicação. O badalo se movimenta, o sino toca, mas ninguém aparece nas imagens, nenhum pássaro, nenhuma pessoa, nada, vão do sobrenatural ao científico, do lendário ao mecânico. No interior de Minas Gerais, por exemplo, coincidência? Ou uma conexão entre memória, energia e espiritualidade? Prepare-se para uma jornada fascinante pelos segredos mais intrigantes de nossas cidades históricas. Mas o que causa isso? Alguns dizem que são correntes de ar que movimentam o badalo do sino. Outros, que vibrações do solo geradas por trens ou até pequenos tremores podem provocar esse som. Já para os mais religiosos, é um sinal espiritual, como se fosse um aviso, um chamado. Há ainda quem acredite que os sinos são portais entre o mundo físico e o espiritual, que o som é um tipo de linguagem sagrada, capaz de atravessar dimensões. Em diversas culturas,
O toque do sino afasta maus espíritos e purifica ambientes. Constatou-se que mecanismos antigos de relógios das torres poderiam se movimentar de forma autônoma, com mudanças de temperatura ou umidade. Outros casos permanecem sem qualquer explicação lógica. Por isso, seria natural que em certos locais sagrados, eles tocassem sozinhos, guiados por algo que nossos olhos não veem. Curiosamente, muitos desses toques solitários ocorrem em datas simbólicas. Finados, Sexta-feira Santa, aniversários de grandes tragédias locais. Em algumas investigações você já escutou algo assim? Alguma vez sentiu um arrepio só de ouvir um sino distante em plena madrugada? Seria apenas vento? Muitos moradores das cidades históricas relatam não ter medo, mas sim respeito. Hoje, com câmeras espalhadas por todos os cantos, seja qual for a explicação, o mistério dos sinos que tocam sozinhos continua ecoando nas cidades históricas. Você acredita que o som pode carregar mensagens invisíveis? Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho porque no próximo episódio você já ouviu falar sobre os misteriosos sinos que tocam sozinhos nas igrejas históricas do Brasil? Em plena madrugada, quando as ruas de Pedra de Ouro Preto estão desertas. Imagine só, você está caminhando pelas ruas centenárias de Mariana. Os sinos coloniais brasileiros são verdadeiras obras de arte. Nas antigas cidades mineradoras, a ciência tenta explicar esse fenômeno de diversas formas: variações de temperatura que fazem o metal se expandir e contrair, ventos fortes que movimentam os mecanismos. Os sinos não eram apenas instrumentos musicais nas cidades coloniais, eles eram a voz da comunidade. Em Mariana, existe um sino conhecido como o criminoso, mas nem todas as histórias são trágicas. O que torna essas histórias ainda mais fascinantes é que elas não acontecem apenas em uma região. Especialistas em acústica explicam que os sinos antigos têm características únicas de reverberação e ressonância. E você, já presenciou algo parecido? Já ouviu um sino tocar sem explicação aparente? Se você se interessou por essa viagem pelos mistérios dos sinos brasileiros, e lembre-se, às vezes, os maiores mistérios não precisam de explicação. Eles só precisam ser ouvidos e apreciados. Nos vemos no próximo vídeo, com mais histórias fascinantes do nosso Brasil.